Nos primeiros 10 minutos da entrevista, Lamar Dixon começa a compartilhar sua experiência de quase morte. Ele revela que a experiência ocorreu enquanto dormia, após um dia exaustivo devido à apneia do sono. Lamar se vê transportado para um reino diferente, que ele descreve como uma dimensão espiritual distinta da realidade física. Ele explica que ao acordar nesse estado, teve uma percepção instantânea de que estava morto. Essa realização veio com uma abertura dos olhos espirituais, permitindo-lhe ver o universo de uma maneira muito mais expansiva e interconectada do que o normal. Lamar relata que nesse estado, ele não sentia a conexão usual com sua vida terrena, como com sua família ou amigos, e tudo isso parecia distante e insignificante. Ele menciona uma sensação avassaladora de unidade com o cosmos e percebeu que todos os seres humanos estão conectados em um nível de consciência. Ele reflete sobre sua infância, mencionando que foi criado em uma casa com influências religiosas, mas que na adolescência ele se distanciou da religião, tornando-se mais cético e focado em uma visão de vida que priorizava tratar bem as pessoas e viver de maneira honesta, sem se prender a crenças religiosas específicas. Lamar também discute como, nesse estado espiritual, ele passou por uma revisão de sua vida. Mas ao contrário de outras pessoas que relatam uma presença externa julgando-as, ele mesmo se julgava. Ele descreve uma sensação de frustração e questionamento interno, onde ele se cobrava por não ter realizado certas coisas que desejava ou prometera a si mesmo. Ele percebeu que havia um eu superior dentro dele, que parecia uma versão mais consciente e conectada de si mesmo, e que estava em constante diálogo consigo mesmo, refletindo sobre suas escolhas e ações. A experiência espiritual de Lamar foi marcada por uma intensa autorreflexão e uma expansão da consciência, onde ele começou a entender que sua vida física era apenas uma parte de uma existência muito mais ampla e interconectada. Esses primeiros 10 minutos estabelecem o tom da entrevista, centrando-se na revelação espiritual de Lamar e na desconexão entre sua vida terrena e essa nova realidade que ele experienciou. Lamar Dixon continua a descrever sua experiência de quase morte em detalhes mais profundos e complexos. Ele explica que, após essa autorreflexão inicial e o reconhecimento de um eu superior, ele começou a receber o que ele chama de fragmentos de informação. Esses fragmentos foram como downloads diretamente em sua consciência, proporcionando-lhe uma compreensão profunda de sua vida e propósito. Ele menciona que, ao contrário de outras histórias de quase morte, onde as pessoas relatam uma revisão de vida conduzida por uma entidade externa, a sua foi mais interna, onde ele próprio se julgava. Lamar reflete sobre como ele se cobrava por não ter feito certas coisas ou por não ter alcançado metas que ele mesmo tinha estabelecido. Ele descreve essa fase como um diálogo interno, onde o eu superior o questionava sobre suas escolhas e ações na vida física. Durante esse processo, Lamar sentiu que sua consciência estava se expandindo enormemente, sentindo-se conectado ao universo de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. Ele relata que começou a perceber a humanidade como uma consciência coletiva, onde cada alma faz parte de um todo maior. Essa percepção de unidade foi tão poderosa que ele se sentiu completamente descolado da sua vida terrena, como se estivesse observando sua existência na Terra de uma perspectiva muito distante. Enquanto Lamar continuava sua jornada espiritual, ele visualizou um túnel, descrito como um longo tubo transparente com uma névoa ou vapor dentro dele. Ele reconheceu imediatamente que esse era o túnel do qual tantas pessoas falam em relatos de quase morte, e ao pensar nisso, ele se viu instantaneamente dentro do túnel. Lamar descreve a experiência de estar no túnel como uma jornada eufórica, passando por estrelas, planetas e galáxias em uma velocidade incrível. Durante essa viagem, ele recebeu informações sobre seu propósito de vida, compreendendo claramente o que ele precisava fazer e por que sua vida tinha sido projetada daquela maneira. No entanto, ao se aproximar de uma estrutura massiva que ele sentia ser casa,
Lamar foi impedido de avançar por uma presença poderosa, que ele descreve como uma grande mão que o paralisou. Ele foi informado, sem palavras, que se ele passasse daquele ponto, não poderia voltar. Embora Lamar quisesse continuar, ele foi forçado a retornar ao seu corpo físico. Lamar descreve a sensação de retornar ao seu corpo como algo profundamente desagradável. Ele sentiu-se voltando para uma carcaça de carne, que era frágil e repulsiva em comparação com a liberdade e expansividade que ele havia experimentado no estado espiritual. Ele acordou suando intensamente, ofegante e profundamente abalado pela experiência. Após a experiência, Lamar enfrentou uma depressão severa, lutando para se reintegrar à sua vida física. Ele começou a procurar respostas obsessivamente, buscando na internet e assistindo a inúmeros relatos de experiências de quase morte para entender melhor o que tinha acontecido com ele. Eventualmente, ele encontrou algum conforto ao perceber que outras pessoas haviam passado por experiências semelhantes e não estava sozinho. Essa busca por respostas levou Lamar a compartilhar sua história e, juntamente com seu irmão gêmeo, criar um podcast para ajudar outras pessoas a se conectarem e compartilharem suas experiências. Ele sentiu que era importante que as pessoas soubessem que não estavam sozinhas e que todos nós estamos conectados em um nível mais profundo. Lamar termina o relato expressando que, apesar das dificuldades de voltar à vida física, ele encontrou propósito em compartilhar sua experiência e em ajudar os outros a entenderem que a vida é uma jornada compartilhada.